Quantos anos a senhora tem? 85 anos. 85 anos. Tá. Ô, Nilce, então, nós estamos fazendo um filme para contar histórias que, sem a gente ouvir as pessoas mais velhas, a gente não vai saber essas histórias, né? Uhum. E é importante que a gente grave essas histórias porque daqui para frente vai ser cada vez mais difícil as pessoas entenderem o que a gente passou, o que as pessoas da idade da senhora passaram, porque era muito diferente as coisas, né? Então, o nosso objetivo aqui, e o meu objetivo é perguntar para a senhora essas lembranças que a senhora tem, porque eram coisas muito diferentes de hoje, né? Hoje a gente vê que as meninas, o pessoal vem para a escola com ônibus de transporte. Mas não era no ônibus de transporte, era tudo diferente, era a pé, olha, às vezes até de pé no chão a pesada ia, né? A senhora lembra dessa época, quando era mais nova? Sim, eu me lembro desses 3 anos me lembro tudo, de tudo mesmo. Nós, primeiro posso falar onde é que nós moramos? Sim. Eu acho que dá uns 4 quilômetros, até aqui, onde é que nós morávamos, né? Daí eu morava junto com os meus pais e a minha mãe, então, sempre era muito querida, os pais, o pai também. Ela orava com nós, explicava com nós, né? E nós íamos na escola de a pé, era 4 quilômetros, né? De lá de longe. E a minha mãe orava de noite, quando nós íamos de noite na cama, ela orava com nós, isso eu nunca me esqueço. E hoje em dia eu acho que não é isso, não acontece. Acontece sim, não, né? Mas que nem naquela vez não tinha televisão, não tinha nada, então os pais conversavam, né? E nós fazíamos filó de noite. Eu me lembro que o tio, tinha nos 2 lados, tinha tios morando. Vieram de noite cantar lá em casa e daí outra noite nós íamos lá cantando e assim nós passamos, né, a nossa juventude. As coisas não eram como hoje a casa, hoje é uma casa grande, uma casa bonita. Antigamente as casas eram feitas até coberta de tábua lascada, né? A senhora lembra dessa época? A nossa era de tábua, o telhado agora não sei, mas era de tábua, era uma casa alta assim, né, de 2 andares e daí... E falavam todos em alemão? Então? Tudo em alemão. A minha mãe não sabia falar nenhuma palavra em português. Nada, nada. E o meu pai falava um pouquinho, mas não muito, né? Porque era tudo em alemão, né? Eles iam que nem nós íamos na escola, nós não aprendíamos a falar português. A gente falava só em alemão, né? Assim era minha mãe, ela não falava nada em português, né? Mal apenas sim e não. Mas todo mundo naquela época falava alemão, né? Todos. Toda a E tinha alemão e os pomeranos, né? O finado vô era pomerano, mas falava o alemão também. E o transporte, hoje a gente olha na avenida aqui, é só carro, é carro o dia inteiro. Naquela época, carroça de boi, seus pais tinham isso, a senhora lembra dos avós, dos pais? Nós, sim, nós vinha de a pé, sempre de a pé. Ia no moinho, daí nós ia com o cavalo, né? Mas assim, para festa e coisa arada, nós ia todo mundo de a pé, né? Porque... E o moinho era o lugar... No moinho com o cavalo. Hoje é o mercado, né? Hoje a gente sai, vai no mercado e compra tudo que precisa. Na época tinha que ir no moinho buscar, descascar o arroz ou a farinha de trigo, porque era pro ano inteiro. E debulhar o milho para levar no moinho, para os porcos. E nós tínhamos que empilhar as espigas de milho quando nós éramos crianças, né? Porque naquela vez eles tudo empilharam as milhas, né? Não jogaram assim no paiol, jogaram, mas daí tinha que empilhar. E para nós vir na escola, eu me lembro, eu tinha 9 anos. A primeira escola era aqui na comunidade, ali no lado do Miro, tem um terreno lá. Então o meu professor era o primeiro professor era o professor
o Hermes e como é que é ainda que eu falei, Gladys? O padre Roberto Friedrich, Westrig. Agora não me lembro mais os dois nomes dos professores. E eles eram muito... E nós não tínhamos calçado, tinha pezinho. A minha mãe, finada mãe, botava... Porque naquela vez não tinha cadernos, né? Só era um quadro que a gente tinha que levar de casa um paninho, um vidrinho com água e era um quadro com lápis que a gente escrevia, mas não era lápis, eu não sei como é que se chama hoje, né? Então a gente escrevia só naquela tábua, né? E daí quando a gente tinha terminado, daí a gente tinha que dizer para o professor, eu já terminei. Daí o professor veio, Lauro Horst, agora eu me lembro. Lauro Horst era o... Daí ele veio olhar e disse, está tudo certinho, pode apagar. Daí ele deu outras lições para mim escrever. E naquela época nós tínhamos que tudo saber de cor, como história, geografia, ciência, só a matemática não, né, que a gente tinha que estudar e escrever, né. Mas era muito difícil, porque eu quando eu contei antes, né, quando nós íamos na aula, tinha pé, a mãe botava um pano de pé para nós, na bolsa, e daí nós íamos de pé. Quando nós chegamos na escola, os pés gelados no inverno, que doía já que não dava nem para caminhar. Daí nós lavávamos os pés no lajado, já enxugava, né? Mas até que nós viemos na escola ali, tinha geado de novo. Daí o professor tinha colocado água quente, daí a gente se lavava com água bem quentinha, né? E a dor daí depois, minha nossa. E a merenda, então, não é que nem hoje, né? A mãe aprontava a merenda para nós levar, isso era melado, e aquele queijo, não sei como é que é em Requeixão, acho que é, né? Nós dizia queijo, e melado, e pão. E no recreio a gente tinha que passar aquilo para comer. Isso era a nossa merenda. Não é que nem hoje. Hoje as crianças ganham tudo, né? Naquele tempo a gente tinha que levar, a mãe tinha que aprontar. E os invernos rigorosos, a senhora falou, chegavam na escola com os pés doídos e tal. Mas na época antiga, até as meninas iam para a roça, as mulheres iam para a roça, além de cuidar dos filhos, tinham que ir para a roça também, né? E não tinha bota de borracha, que o pessoal como usam hoje, né, para ir para a lavoura. Era de pé no chão, no inverno frio, e tinha que trabalhar junto. A senhora, quando nova, a senhora lembra da senhora e das outras moças que tinham que muitas vezes ajudar os pais na lavoura? O que nós tínhamos era um par de tamanco, mas era de madeira. Era assim alto. A gente não podia usar, né? Era só quando tinha barro em casa. Mas para sair não dava, porque eles falavam, né? Isso era o nosso calçado, né? E o trabalho era normal, a mulher trabalhar fora de casa, na lavoura, trabalhar em casa, tinha pão, tinha cuca, tinha que fazer. Sim, tinha cuca, a mãe sabia fazer umas bolachas tão bonitas quando era Natal. E assim sempre era Páscoa e Natal que a mãe fazia, né? Senão não era que nem hoje que a gente fazia doces e comprava doces. Hoje é qualquer hora que queira um doce, tem doce, né? Sim. Mas na época antiga era um Natal, era Páscoa, era só essas datas, né? E daí tinha uma festa, que eu me lembro, quando eu era criança, festa da colheita. Então era que nós ia, então era duas garrafas de Guaraná que o pai comprava, isso era a nossa bebida de meio-dia. Isso era para todo ano, porque não tinha outras condições de ir, né? E era uma vida sofrida também, né? Trabalhosa, não era fácil. E na roça
tinha que trabalhar na roça depois, quando a gente tinha 7, 8 anos, né? Já ia na roça ajudar, cada um tinha E a chave. senhora lembra da mãe, da avó, da sogra, enfim, a senhora lembra desse pessoal mais velho, que esse pessoal não comprava roupa, eles costuravam, ou na mão, ou numa máquina. Sim. A senhora aprendeu alguma coisa com a sua Tudo, mãe? sim. Eu aprendi a costurar depois de moça, né? Quando eu era moça. Daí a mãe me chamava, ó, agora vem olhar neles como é que eu corto as roupas. E nós não tinha máquina de costurar, era tudo à mão. Então ela disse, ó, assim a gente costura, tu depois vai casar, vai ter marido, vai ter filhos e não sabe costurar, né? Daí aprendi em casa com a minha mãe costurar. E a minha mãe fazia para nós em casa, quando nós era criança, chinelo de palha, de milho, para dentro de casa, né? Para não passar frio. E ela furava por dentro, para não machucar as pernas. E rascava, o colchão era tudo de palha de milho. Isso era nosso serviço de criança, rascando as palhas para encher os colchões. E tinha nós era entre 9 lá em casa, né? Sim, sim. 7 irmãos. Ô professora, só a porta está rangendo ali, capaz. Então, no colchão, e no dia seguinte amanhecia aquele buraco no colchão. Sim, a mãe fazia, costurava, né? Também a mão, a gente comprava roupa, o tecido, né? Sim. E daí a mãe costurava a mão, porque nem máquina de mão não tinha, porque Sim. nós era pobre. Vocês lembram do colchão que dormia, no outro dia levantava, tinha o desenho da pessoa. Assim, colchão de palha, né? Daí tinha que virar lá. Eu não peguei essa época, meu pai que me conta, né, que tinha que virar lá para emparelhar as palhas. Sim, todas as manhãs a gente, né? Nos dias Mas- de chuva nós ia lá no galpão e rapava, Desfiar, desfiar aquela palha. E isso nós tínhamos que fazer. Antes que nós íamos na escola, nós tínhamos que arrumar nossa cama, né? Espalhar a palha bem, botar o lençol em cima e o travesseiro. E arrumar bem arrumadinha, daí nós ia. E a senhora que lembra aqui da cidade, a senhora é da cidade ou era do interior aqui no Xingu? Os seus pais, seus avós eram os primeiros, os da colônia mesmo aqui? Sim, Compraram era. os lotes do Meyer, lá do Sim, do É. Maier, é. Maier. Sim. É. O vô dela, eu acho que deve estar naquela lista que o Lívio falou hoje de manhã. Pelo nome, eu acho que é o teu vô que está lá. Era junto. Augusto, meu, né? É. Ele também veio da Alemanha. E aí compraram os lotes aqui e passaram a vida toda aqui trabalhando. Como? Compraram os lotes aqui e passaram aí a Sim, vida toda aqui no sim, Xingu, né? sim, tudo. É. E a senhora viu essa transformação, a senhora presenciou a época que, pensa, hoje, se terminar a luz, a gente fica louco dentro de casa de noite. Mas a vida inteira antes não tinha luz. Não tinha luz, sabe a nossa luz, o que era a nossa luz? A primeira luz era banha, a gente colocava num pires, banha e um paninho de pano, né? E deixava um pouquinho na beirada fora, assim, e daí colocava fogo. Essa era a nossa luz. Depois, mais tarde, então, era com querosene, né? E assim foi O isso. famoso lampião, né? É. O lampião. Lampião, nós depois compramos um lampião Antes para ir de noite na festa de Natal, porque nós morava, quando eu era mais criança, nós morava lá no Linho Cutia, daí era longe, né, para nós vir na noite de Natal, daí nós já tínhamos lâmpada. Sim, pois é. E esse calor das casas, que as casas eram cheias antigamente, né? Eram cheias. Isso era uma coisa bonita de se ver, né? Para dizer a verdade, era... Claro, a gente é alegre com a família, os netos, bisnetos, né? Isso é a riqueza que a gente tem. Mas naquele tempo, quando eu era criança, se eu era para escolher, eu ia escolher, além de tudo que eu passei, porque a gente ia passear nos tios, longe ou perto,
Isso. Ia de carroça? De a pé, eu me lembro que o meu avô, pela parte da minha mãe, sempre cada ano, e o tio Perdoldo, meu tio, que era casado com a minha irmã da minha mãe, eles tinham aniversário junto. Então, eles sempre fizeram surpresa de noite. Daí nós ia lá, eles dançaram e era tão lindo, né? E um dia choveu, me lembro que chovia. Daí o finado pai dizia, meus queridos filhos, hoje não dá para ir lá no Fata, ir lá no tio Perdolo, porque está chovendo, como é que nós íamos de a pé lá, sem guarda-chuva, só temos... Não dá para ir. E nós ficamos tristes. Antes da noite veio o sol. Daí o pai disse, queridos filhos, se aprontam, se lavam bem ligeiro, trocam de roupa, dá para ir no aniversário do... Mano, nós fizeram. Nós entrava ali onde é que mora o Alcides Rana agora. Lá nós entrávamos, tinha um pique para passar só. Mas nós ia, nem que estava molhada, mas fomos igual. E o banho para poder sair era na sanga. Era a alegria de ir lá no vovô. E naquele tempo não tinha aqueles balas, né? O vô, me lembro, quando nós ia lá passear, daí ele veio com a latinha. Daí a minha mãe já falava, porque tinha aquelas balinhas de açúcar, não sei se a Loreni chegou a conhecer. Era de açúcar, bem branquinha, tinha os mais pequenininhos, mais grandes. E daí a minha mãe sempre, porque ele também era pobre, né? Daí as nossas mães sempre diziam, pega umas pequenininhas para cada um, não pega as grandes, né? Daí quando nós queríamos pegar as pequenininhas, não, ele falava assim meio, não o alemão direto, né? Era bem um alemão... Um dialeto? Não pega assim os pequenininhos, pega um grandão, e nós não queríamos, ele tirou da nossa mão e deu aquela bolinha grossa, a bolinha de açúcar grande para nós. Então isso era, para mim, eu acho, era mais como é que eu dizer, a convivência era melhor entre a família. Hoje em dia é só a maioria entre a família, como nós, com os filhos, né, neto, bisneto, mas a gente não vai mais muito nos tio e tia, né? Isso está se parece, perdendo hoje. Na nossa família ainda ia até na casa dos vizinhos, né? A pessoa saía no fim de semana, ia visitar um compadre, um amigo. Né? E daí aquele hino que a mãe nunca de noite ia com nós na cama, orava com nós e cantava um hino em alemão, mas é bem grandinho, que Deus era para abençoar nós. E daí ela dava um beijinho para nós e ia deitando. E ia sair do quarto, né? E de manhã cedo, então ela vinha e chamava nós, levantam, filhos, agora. A mamãe já arrumou o café para nós levantar. E ela ensinou para nós aquele hino que eu queria cantar. A tia não quer cantar esse hino? Quero cantar agora? Eu vou chegar. Todo mundo tinha que ficar quietinho, mas olha aquele lápis, fazia em cima do quadro, a gente escutava. Quem falava, o professor já vinha com a régua, batia na mão, né? E quando não obedeceram, às vezes brigaram, e daí, entram na sala, né? Tem dois rapazes que brigaram, os gurizinhos. Daí e não só os dois guris, tinha mais gente. Se não fazia o dever de casa também, ganhava castigo. Daí eles botaram, o professor disse, amanhã ninguém falta, vocês têm que vir. Nós já sabiam o que ia acontecer. Daí tinha milho de boiada dentro de uma peneira e colocaram na porta, porque a escolinha era ali embaixo, que tinha a estrada, onde é que a gente ia no moinho. Então eles colocaram aquela peneira com milho e eles tinham que se ajoelhar.
e olhar para a rua, para todo mundo que passava enxergava que eles estavam de castigo, né? E isso a gente, por isso hoje em dia não pode mais, né? Não pode, os professores não podem mais fazer nada, mas naquele tempo eles corrigiam, né? Todo mundo tinha que ficar quieto, ninguém podia conversar, só pedir se a gente precisava do professor, né? Como é que... E a senhora lembra dos bailes que tinha na cidade? os bailes, sim. Chegou aí em algum baile? Baile nós até ia quando nós quando eu era menininha, me lembro. Tinha baile da sociedade e então as crianças podiam ir junto, né? E nós ia dançar na cancha de bolão e os pais dançavam lá dentro, porque nós não se aguentava, né? Porque nós gostávamos de dançar. Nós ia dançar na cancha de bolão, em cima até que tinha aquele espaço, e os pais dançavam, né? E nós, depois, quando a gente era mais grande, né? Daí tinha os Kerpe, daí o baile de Kerpe 2 noites, daí a gente ia nas 2 noites no baile, daí tinha aquelas carafas que penduraram no salão. Primeiro tinha culto, daí os músicos já estavam na frente da igreja e levavam a gente para cima, nós íamos juntos, tudo no pavilhão. O salão era ali onde é que mora minha mana, a Elmira. É. Então, os músicos tocaram 3 hinos e todo mundo dançava, e daí parou e às 1h começava de novo. E muita gente não ia para casa, almoçavam lá, porque eles se arrumavam, né, almoço, coisa rara para almoçar lá. Quem não queria, quem morava longe, podia ficar lá, almoçava, mas tinha que pagar, né? E quem era mais nós já morávamos aqui para cima, ali onde é que morava meu avô, Quista. Então nós ia para casa, mas 1h, nós já fomos. Voltava para dançar. Então eu gostava mais de olhar naquele tempo do que dançar. Olhar os veinhos nos tempos dos Kerp. Tinha 2 casais que eu nunca me esqueço, até posso pronunciar eles. Era o finado Jacó Potter e o finado Augusto Botura, com a esposa. Esse você podia olhar toda noite dançando do jeito como eles dançaram bem. Eles se pegaram diferente, porque eles se pegavam assim para dançar, né? Assim. Mas era tão lindo, nossa, que... E as músicas chegavam a ser, em algum momento, tinha música alemã cantada em alemão? Alguma? Sim, cantavam tudo em alemão naquela vez. O meu pai era músico também. Ele tocava aquele grandão que a gente bota atrás do pescoço, aquele alto, sabe? Como é que é o nome? O baixo? É aquele grandão. Esse é o meu finado pai. Tocava. É. Que legal. E daí tinha depois os bailes dos reis e rainha. Primeiro era só as rainhas, né? Daí a gente tinha que vender, eu também era candidato. Daí tinha que ir nas casas vender. Vender votos? Vender? O dinheiro ia para a sociedade. Uhum. E eu caminhava, me esforcei, né? Eu queria ser a rainha. E perdi, eu acho que com uns troquinhos. A Erna me ganhou, a Erna Knack. Agora é Westrich. Mas eu me esforçava. Mas o rei não era na venda. O rei não vendia. Não, o rei depois mais tarde começou o rei de Bolonha também. É. Daí eu me lembro, tenho foto aqui nos livros Xingu, e não sabia que desfile que eram, mas era um rei, e se eu não me engano era o Remífe, né, meu finado cunhado. O rei se aprontava perto no lugar do salão, né?
botava o terno e a fatiota. E ele se arrumou aqui no vizinho, no finado Erno Martini, e eu cantava no coral naquela vez. Daí os músicos lá, nós tínhamos que vir tudo lá no salão. Daí nós subimos, bem quietinho, né? Porque o rei nem sabia quem ia vir pegar ele. Daí foram todos os músicos, foi o dirigente do coral, foi o presidente da associação. E daí, quando chegamos na casa, os músicos começaram a tocar. Daí nós fomos na frente o rei tem os reis e como é que a gente diz? Os príncipes. E daí o dirigente do coral e o presidente, ele também ajudava a cantar no coral. E daí nós atrás, e o público atrás. Eu nunca era muito linda naquela vez. Pena que hoje em dia não existe mais. E terminou, porque isso era tão lindo e emocionante. E quantas vezes a gente chorava de emoção, né? Era lindo. Saudade daqueles tempos, né? Dá saudades. Olha, quando a gente pensa, dá saudade, por isso eu disse. Mas alguma coisa daquela época se restaurou, ficou, porque hoje tem um grupo de dança que tem a Shingo-Fest, né? Que continua. É tipo uma... Como é que era isso antigamente, assim? Tinha churrasco também, que nem agora, mas fazia tudo de casa, né? As cuca e pão e... Mas e o leilão, o que o pessoal trazia para fazer? Também trazia, que nem agora. É? Trazia coisas. Mas assim, música não tinha, assim, na festa de colheita, era só uma festa de agradecimento a Deus, né? Mas depois, mais tarde, sim, começaram, né, com música, mas isso era depois, acho que quando nós tínhamos casado. E nosso casamento, então, se o meu esposo estava vivo, ia fazer 63 anos, né? Ou 64 anos. Hoje até ele ia fazer aniversário. E daí nós compramos uma terra, naquela vez, 17 hectares e meio de terra. E daí nós casamos, moramos com o sogro e a sogra primeiro. Depois nós compramos aquela escola lá embaixo, que era o pavilhão da igreja. Essa nós compramos, fizemos uma casa lá embaixo. E daí nós pagamos, trabalhamos, mas nós não emprestamos dinheiro assim no banco. O nosso banco era o velho Belling, o velho Colling, que é o banco, o tio João, e tinha 4 pessoas. Nós emprestava lá dinheiro, pagava ali. Emprestava lá, pagava ali, quando vinha o tempo de pagar, né? Onde é que nós compramos de um cunhado nosso. Não, do Liefschorn. Nós compramos. E daí, assim nós vendemos, trabalhamos. E de lá nós íamos lá na roça, lá embaixo, lá do sogro, lá em cima, onde é que nós morávamos, não sei quantos quilômetros atrás. Lá onde é que morava os maus ou lá em cima? Lá onde é que morava o finado Edgar. Edgar lá. De lá nós viemos, nós primeiro ia trabalhar lá embaixo, nós íamos às 4h30. 8 quilômetros. 4h30, de madrugada nós saíamos. Às 4h30 já saía de lá para trabalhar lá embaixo. Viu? E a Maria Elizabeth, ela foi homenageada, né? Viveu 102 anos e foi homenageada pelo consulado, né? 102 anos, sim. E de 100 anos, ela tinha aquela grande festa dia 25 de julho. Dia 25 de julho tinha uma grande festa. Quando veio o cônsul.
Da Alemanha, né? Não, não, daí não veio ninguém. Quando veio aquele avião, como é que a gente... As paraquedas. Não, paraquedas não, um avião... Paraquedista. Sei, as paraquedistas. Desciam. Ou era paraquedista isso? Mas uma vez veio um avião no Patreiro do Adolfo Yau, aqueles pequenininhos, como é que a gente diz? Que só vai o piloto, que hoje passa para passar vender, não. Mas não lembro dessa época de helicóptero. E essa Maria era sogra da senhora, não é? Não era avó Avó. pelo meu marido, A avó dele. Aham. A avó mas dele. era minha avó, né? A tia, conta um pouco, a Elizabeth, ela veio da Alemanha, né? Ela veio da Alemanha com 103 anos. Não, ela veio da Alemanha. Com 3 anos ela veio. E não sei quanto tempo que demoraram, né, até que... Porque às vezes já estavam quase, daí voltava, o avião voltava de novo. O navio, eles O navio, quis dizer. E ela tinha uma irmã gêmea, e essa faleceu. Na viagem, daí eles tinham que colocar ela no mar. E era a coisa mais triste, mas nunca contaram para ela. Ela não ficou sabendo que ela tinha uma irmã gêmea que faleceu, né? Isso, depois descobrimos que um sobrinho, um parente foi para lá e veio pegar os dados, né? Então ela veio morar no município imigrante. Eu vou filmar.